Hoje nós vamos falar sobre apendicite aguda, simplesmente a principal causa de todos os tipos de abdômen agudo. Vem comigo que tem muita coisa interessante aqui nessa aula. Olá alunos, olá residentes, colegas, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre apendicite aguda. Essa primeira aula aqui é uma aula mais conceitual. Eu vou trazer para vocês as causas, as fases da apendicite e a parte importante da anatomia que vai mudar muito em relação à clínica do seu paciente. Vou dividir essa aula aqui em algumas aulas diferentes para vocês terem um conteúdo bem completo. Primeira coisa, o que é apendicite? É lógico que é a inflamação do apêndice. Ok, isso aí todo mundo sabe. Mas o que é que causa essa inflamação? Qual que é o motivo da apendicite aguda? O principal motivo é a obstrução da luz do apêndice. O apêndice, se você for lembrar lá da anatomia, ele é uma víscerazinha oca em fundo cego que drena no seco, lá no intestino grosso, bem na transição ali do ilho com o seco, perto da válvula iliocecal. E como ele é uma víscera oca, ele tem uma luz, a sua mucosa produz um muco que drena dentro do seco, que ajuda na lubrificação das fezes. Agora, quando alguma coisa obstrui essa luz, o que vai acontecer? Esse muco não vai conseguir drenar, ele vai distender o apêndice até levar ele a uma isquemia, necrose e perfuração. E qual que é a principal causa desta obstrução? É a obstrução por algum pedacinho de fezes, o chamado fecalito ou apendicolito. Então ele obstrui a luz do apêndice, mas tem outras causas? Tem. Você tem a hiperplasia linfóide, que é a proliferação do tecido linfóide no apêndice. Ele pode também, por si só, obstruir a sua luz. Mas tem outras causas mais raras, como, por exemplo, uma obstrução por um corpo estranho, que pode ter sido ingerido, uma obstrução por um contraste, o bário, por exemplo, naquele exame, o enema opaco, o enema baritado, hoje em dia pouco utilizado, mas ele pode obstruir também, por exemplo, por um tumor. Você tem aí os tumores do apêndice. Eu vou falar sobre isso no futuro, mas vamos lembrar aqui, qual é o principal tumor do apêndice? Você sabe, o apêndice faz parte do cólon. O cólon tem adenocarcinoma. O apêndice também tem adenocarcinoma, mas não é o principal. O principal tumor do apêndice é o tumor carcinoide, que é um tipo de tumor neuroendócrino. Então guarda aí que o indivíduo pode ter uma obstrução da luz por um tumor. E aí descobre numa apendicite um tumor maligno no apêndice. Tá? Outras causas mais raras, como obstruções por parasitas, mas todas elas vão levar à mesma coisa, obstrução da luz. A partir do momento que obstrui a luz do apêndice, você tem umas fases da apendicite que vão acontecendo sistematicamente. Isso gosta de cair na prova. Quais são as fases da apendicite? Dividido em 4 fases. É fácil, é só você raciocinar aqui comigo que você vai entender a fisiopatologia, inclusive. Primeiro, obstruiu a luz do apêndice. O que acontece? Aquele muco não consegue drenar. Se ele não consegue drenar, o apêndice vai distender. Ele vai distender, 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 até que ultrapassa a pressão da drenagem venosa e linfática. Então as veias, os linfáticos ficam todos congestos ao redor do apêndice. Nesse momento a gente tem a primeira fase, a fase 1, que é a fase edematosa ou fase inflamatória. Alguns livros podem trazer também como a fase hiperêmica, fase catarral e fase flegmonosa. Tem uma certa confusão entre esses termos, entre a fase 1 e a fase 2, mas em geral eles estão colocados na primeira fase, fase edematosa ou fase inflamatória. Nesse momento o indivíduo ainda tem só uma distensão da víscera, ainda tem aquela dor mal definida. Vamos falar depois sobre a clínica da apendicite. Mas o processo continua obstruído, o muco não drena, ele vai distendendo cada vez mais e então surge o processo inflamatório da mucosa em direção à serosa. E aí, nesse momento, na segunda fase, tem uma secreção, a produção de fibrina, a produção de pus. Então, a segunda fase, quando você tem uma secreção fibrinosa ao redor do apêndice, é a chamada fase purulenta, ou fase supurativa, ou fibrinosa, fibrino-purulenta, tudo a mesma coisa, tá? Então, a segunda fase é a fase supurativa. Nesse momento, esse pus já vai irritar o peritônio parietal e a dor já vai se localizar ali na região da fossa ilíaca direita. Mas e depois? Continua aumentando a pressão até que a pressão ultrapassa a pressão de perfusão arterial. Então as arteríolas do apêndice já não chega sangue oxigenado. Se não chegar o sangue oxigenado, vai acontecer o quê? Ele vai isquemiar.
Então a terceira fase é a fase isquêmica, ou necrótica, ou gangrenosa. E qual que é a parte do apêndice que vai sofrer primeiro? É a pontinha dele. Por quê? Porque é mais longe da vascularização, é óbvio. Então você vai ter uma necrose do apêndice. Então, de acordo com a posição dessa pontinha do apêndice, o apêndice ele é um órgão que é fixo na base do seco, mas a ponta dele é móvel. Ele pode estar em qualquer local num eixo de 360 graus. Ele pode estar à esquerda, à direita, para trás, para cima, para baixo. Pensa de uma forma tridimensional. Mas normalmente ele está na fossa ilíaca direita, então é onde vai ter a dor mais intensa. Lá a gente vai ver depois também onde é o ponto de McBurney. Então a terceira fase é a fase gangrenosa. E depois, continua a pressão aumentada dentro de um apêndice que já está isquêmico, vai acontecer o quê? Vai perfurar. Então a quarta fase é a fase perfurativa. Mas essa perfuração acontece em peritônio livre, tem pneumoperitônio por apendicite? Muito raro, muito difícil. Por quê? Porque esse processo é lento e gradual. O indivíduo que é imunocompetente, ele bloqueia o processo. Então você vai ter um plastrão, um bloqueio do epíplon, do intestino delgado, na parede abdominal, e ele perfura dentro desse bloqueio. A não ser em pacientes imunossuprimidos, crianças muito pequenas, pacientes gestantes, que a gente vai ver que o útero vai empurrando o apêndice para cima, o epíplon pode não alcançar para bloquear, ele pode perfurar em peritônio livre. Então guarde aí 4 fases da apendicite aguda, hein? Primeira fase, fase edematosa ou inflamatória, que ele está apenas vermelhinho, hiperemiado. Segunda fase, fase supurativa, fase purulenta, fibrino-purulenta, já tem secreção de pus ali. Terceira fase, fase isquêmica, gangrenosa, necrótica, já tem necrose, já tem isquemia da ponta do apêndice principalmente. E quarta fase, fase perfurativa, ok? Então, pessoal, você entendendo essa fisiopatologia, é importante você classificar aquele seu paciente e tem diferenças de condutas também. Por exemplo, as fases mais iniciais, você vai dar só um antibiótico profilático. A gente vai ver qual que é na outra aula, vocês vão me acompanhar aqui. Pacientes já com apêndices perfurados, com grandes contaminações, podem precisar, além do antibiótico terapêutico, de um dreno também na cavidade. Então, essa classificação é muito utilizada na cirurgia para você entender a fase e mudar a sua conduta, ok? Entendeu esses conceitos? Então se liga aí que é a hora da revisão. Qual é a principal causa de apendicite? Obstrução da luz do apêndice, principalmente por fecalito, aquele apendiculito, aquele pedacinho de fezes que obstrui. A apendicite tem 4 fases, fase edematosa, inflamatória ou hiperêmica. Segunda fase, a fase supurativa, purulenta, fibrinosa, fibrino-purulenta. Terceira fase, necrótica, isquêmica e gangrenosa. E quarta fase, a fase perfurativa, ok? Gostou da aula, pessoal? Clica aqui no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, entra aqui no nosso Instagram, compartilha com os colegas. Essa aula eu vou dividir aí em outras aulas também. A gente vai falar ainda sobre a clínica, sobre o exame físico, sobre as imagens, sobre o tratamento. Calma que tem muita coisa ainda para vocês. Me acompanhe aqui que vocês vão receber esses vídeos todas as semanas. Grande abraço, boa sorte e até a próxima.